Fala, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Muito boa noite, Deus abençoe. Professor, eu queria agradecer ao senhor por essa oportunidade, é uma honra estar recebendo o senhor aqui. Queria dizer que Prazer. ainda hoje, aquela aula do senhor lá, aquela exposição de 12 horas do Gênesis, está na minha cabeça. O senhor é uma pessoa que consegue unir profundidade com simplicidade. Então, eu costumo falar aos meus amigos, pode botar aí. Eu costumo falar com os meus amigos que o senhor dá aula como se fosse um pai ensinando seus filhos, né? Que eu acho muito bacana assim essa abordagem do senhor expositiva, mostrando de uma forma simples quão profundo é o Evangelho e a graça de Deus, né? Atuando no mundo, né? Atuando na vida do ser humano, na vida daqueles que desde Abraão, né? Desde até os nossos dias. Eu acho isso muito fantástico. Foi as 12 horas mais rápidas da minha vida, pastor. Amém. Obrigado. Deus abençoe muito aí. Então, a gente está aqui para poder falar sobre o culto no Antigo Testamento, né? Isso tem sido tão controverso nos últimos tempos, né? E tem gerado tanta dúvida e confusão, né? A questão é, pastor, assim, para iniciar esse bate-papo, essa conversa, a gente vive numa vida dicotômica, né? As pessoas dividem a vida entre sagrado e secular, enfim, entre coisas boas e coisas más. E muita gente também tende a dividir as coisas entre aquilo que é do Antigo Testamento e aquilo que é do Novo Testamento. Divide a vida em dois, né? Digamos assim, a velha dicotomia. A questão é, pastor, o seguinte: é, se essa dicotomia está certa, por que a gente deve aprender coisas concernentes ao culto do Antigo Testamento? Agora, se ela não está certa, explica por que a gente deve entender o Antigo Testamento e o culto como algo que pode nos ensinar alguma coisa. Bom, vamos lá. Primeiro, nosso ponto de partida, né, é sola escritura, né, e não solo Novo Testamento, né, porque a gente tem a Bíblia como um todo, né, como uma revelação completa de Deus a nós. E, portanto, nós não podemos ter uma ideia de uma revelação parcial. Também nós não podemos ter uma ideia de que certos textos não têm nada a nos dizer, porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e, portanto, é muito importante, pertinente o entendimento do Antigo Testamento, até porque sem ele não existe base para entender o Novo. Não há como você nem entender o culto no Novo Testamento se você não entender o Antigo. Agora, ao mesmo tempo em que o Antigo Testamento é palavra de Deus, ao mesmo tempo em que ele nos ensina em muitos aspectos, e não somente na questão do culto, esse Antigo Testamento mostra o que a gente pode ver que é uma trajetória, uma caminhada da revelação. De certa forma, há uma homogeneidade na revelação bíblica, mas nessa homogeneidade também nós temos uma caminhada na direção de algo que se define plenamente lá na frente. Então a gente tem essa tensão, né, entre aquilo que tem continuidade e aquilo que não tem continuidade do Antigo para o Novo Testamento. De certa forma, a gente pode usar uma linguagem talvez até mais fácil para o pessoal entender. Você tem um amadurecimento daquilo que você vê no Antigo no Novo, né? Então, nesse sentido, alguns elementos pertinentes ao culto do Antigo Testamento têm todo sentido para a compreensão no Novo. E outros elementos, a gente vai ver que eles adquirem um perfil diferenciado no Novo Testamento. É mais ou menos a lagarta e a borboleta, né? Depois que a borboleta nasceu e voou, não tem muito sentido eu continuar mexendo com a lagarta, senão eu vou queimar a mão e o negócio não vai dar certo. Né? É interessante que o senhor Vamos falou lá. do aspecto da continuidade e descontinuidade, né? Porque a gente que está num ponto hoje da revelação, a gente olha basicamente para trás, né? Aquilo que a gente chama de visão retrospectiva, né?
Então, olhando desse ponto, a gente Exatamente. consegue perceber o todo de uma forma mais coerente, de uma forma mais correta para os nossos olhos, né? Mais adequada, digamos assim. Exato. Exatamente. A tendência é você ver do seu mirante, né? Do seu ponto de vista, né? E às vezes sem considerar a dinâmica dessa caminhada da revelação, tendo uma visão assim, digamos, um pouquinho parcial e limitada, né? Entendi. Pastor, uma dúvida também que muitas pessoas têm, assim, com relação ao culto judaico, ao culto do Antigo Testamento, ele tem alguma fases, ou ele é unificado do começo ao fim, desde a época do tabernáculo até o período pré-Cristo? Como é que funcionam essas fases? Quais foram os principais pontos que o distinguiu? Não, o culto, digamos assim, como é que a coisa se define, né? Em termos de, pensando em culto da comunidade, né? Você tem a teologia do livro de Êxodo, né? E como é que essa teologia se organiza, né? O povo está escravo no Egito e eles têm promessa de Deus baseado na aliança que Deus fez com Abraão. Essa aliança diz que eles teriam descendência grande, que eles teriam a promessa de bênção e teriam a terra. Uhum. Eles estão escravos no Egito e eles clamam a Deus por causa da escravidão. O que Deus faz? Deus os liberta, isso é muito interessante, graciosamente. Deus não cobra nada, diz, ó, só vou libertar se vocês agirem assim. Não é o que acontece. Deus os liberta por meio de Moisés e Arão, e eles, então, libertados da escravidão, tem um elemento cultico aí, né? Porque a palavra servir e trabalhar, cultuar é a mesma. Né? É a palavra avad, o verbo la avod. Então, em um jogo de palavras no Êxodo, medida em que eles estão servindo ao faraó, é a mesma palavra que quer dizer prestar culto. Então, deixa o povo ir para prestar culto no deserto. Né? Ou você serve a Deus ou serve o faraó. E quando eles são libertados, Deus os conduz ali, né, pela mão de Moisés, e você vê a travessia do Mar Vermelho, e logo eles recebem a aliança de Deus no Sinai. Então é interessante que a lei é dada depois da libertação graciosa. Uhum. E é interessante isso, porque a lei é um sinal da graça de Deus, no sentido em que ela permite uma comunhão entre o homem pecador e o Deus Santo. E isso é muito interessante, porque a gente não costuma pensar assim, né? A gente vai ver como Deus agora passa a habitar no meio do seu povo, né? Porque o tema de Êxodo é a presença de Deus, a presença libertadora, orientadora, e quando termina o texto que envolve a aliança que Deus faz com Moisés no Sinai, do Êxodo 19 até 24, 25 começa o tabernáculo. Então, da onde vem o culto? Do reconhecimento do Deus que agiu na história, trazendo libertação e fazendo a sua aliança para que tenha comunhão e relacionamento com o povo, já que agora habita no meio deles. Nesse sentido, é interessante essa celebração da presença de Deus, que a gente pode chamar aí a teologia do Lego, né? E arma-se a tenda no tabernáculo ali para representar o sagrado e estabelecer essa conexão. A gente tem um templo móvel, né? Onde Deus não está definido. Deus está fora de tudo que o mundo imagina naquele tempo antigo. Deus não está circunscrito a uma imagem, não pode ser dominado e circunscrito pela perspectiva humana, e nem está preso a um lugar específico, né? Então, Deus habita no meio do povo que dele depende e caminha. Então, nesse sentido, por que o culto é como é? Primeiro, por circunstancialidade. Por que o pessoal oferece sacrifício a Deus? Eles são nômades do deserto, pastorismo. Vão oferecer o que para Deus? Peixe? É claro que não. Né? Então, tem a circunstancialidade do que eles podem apresentar. A organização do tabernáculo e da vida religiosa sacraliza o tempo e o espaço. É o tempo e o espaço sob Deus. Esses elementos essenciais permanecem lá. Quando eles prosseguem, entram na terra,
tem uma necessidade diferente, que é isso que a gente inventou, né? Um monte de denominação, cada pessoa querendo fazer o seu culto diferente. Então existe uma ênfase na Bíblia em estabelecer a unidade do povo de Deus em torno do lugar em que Deus escolhe para colocar o seu nome. Aí você vai ter, nós temos um tabernáculo um tempo em Shiló, né? Em Siló, temos também em Gibeon, mas ele vai se estabelecer, o templo, a partir de Salomão em Jerusalém. A dinâmica é semelhante ao do tabernáculo, mas agora você tem esse evocar da centralidade. Quando os judeus perdem o templo, e o templo é destruído, né, aí no dia Tisha B'Av, 9 de Av, do ano 586 a.C., aí a crise é total, né, porque eles perdem terra, eles perdem Jerusalém e perdem o templo. Aí vão para o exílio na Babilônia. Aí a gente vai ter um redimensionamento. Aí os estudiosos, inclusive do judaísmo, dizem é aí que a gente tem, de fato, o nascimento do que a gente chama de judaísmo. Entendi. Quer dizer, você saiu da religião israelita, né, do Antigo Testamento, e você tem o redimensionamento, que é como é que vamos cantar o cântico do Senhor em terra estranha. E aí eles vão ter que trabalhar essa realidade. E vamos dizer, o judaísmo vai trabalhar como viver sem templo central, onde tudo está concentrado. Eles retornam. Aí, é interessante isso, que a sinagoga não é um lugar de adoração. A sinagoga é o lugar da reunião da comunidade. Ela vai surgir, né, um período aí, uns 3 séculos antes da vinda de Cristo. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, você já tem uma coisa muito diferente, né? Você já tem a tradição que passou a achar mais importante o estudo e a interpretação da palavra divina e a vida pessoal da oração e da prática, né? Mais importante do que a liturgia do templo. Aí você tem a questão dos fariseus e dos saduceus, né? E nessa realidade, nessa dimensão farisaica, é daí, isso é interessante, o tempo de Jesus tem pelo menos 4 grupos principais, né? Você tem os saduceus, você tem os fariseus, você tem a comunidade do deserto de Qumran, né? E você tem grupos do perfil dos zelotes, né, que são um pessoal meio barra pesada, assim, o pessoal tudo zagueiro argentino em final de Copa do Mundo, né, o pessoal pegando forte lá, né. E aí, o que acontece? Esse momento, né, quando é destruído tudo pelos romanos, quem sobrevive são os fariseus. E os fariseus vão dar origem ao que a gente chama de tradição rabínica. Essa tradição rabínica é o judaísmo até hoje. Então, o jeito de fazer o culto numa primeira fase é do tabernáculo, na segunda é do templo, na terceira é da vivência sem o templo, e a quarta a gente pode dizer que é o emergir da tradição farisaica rabínica que se desdobra no que a gente chama de judaísmo predominante até os dias de hoje, para a gente ter uma visão assim meio histórica de como é que se lida com isso, né? Cara, que síntese, assim, uma síntese fantástica, deu o pessoal entender bem como é que foram essas fases, né? Muito legal. E uma dúvida também é concernente aos elementos de culto. Como funcionava a questão das leituras bíblicas? Tinha algumas seleções? Como é que era a questão do canto também, do canto comunitário, do canto congregacional? Como é que funcionava essa questão dos elementos cultos? Então, é muito interessante a gente ver que no culto primeiro, né, o que você tem? Você tem as 5 ofertas ou sacrifícios principais de Levítico, né? Você tem lá o holocausto, a oferta de cereal, né, de trigo, que antigamente, pessoas antigas chamam de manjares, né? Muito estranho esse nome, inclusive. Você tem a oferta de comunhão ou pacífica e oferta pelo pecado e oferta pela culpa, né? Toda a discussão está em Levítico de 1 a 7. E ali, o que você tem? Você tem todas as dimensões da vida, que envolve o reconhecimento de quem Deus é,
a gratidão, o problema da questão da purificação, a questão que envolve o pecado com intenção ou sem, trazidos de maneira concreta diante de Deus, e assim as pessoas faziam os seus sacrifícios e traziam as suas ofertas. Não tem profeta, interessante, só tem sacerdote, né? O sacerdote comum e o sacerdote, que é o sumo sacerdote. O sacerdote comum tem 4 vestimentas, o sumo sacerdote tem 8. O espaço é sagrado, do lado de fora você tem a pia de cobre, né, ou de bronze para alguns, e o altar do holocausto. O espaço sagrado do lugar santo com 9 metros por 4,5, com o tabernáculo, a mesa dos pães da presença, o altar do incenso, a divisão, né, com ali a separação, o véu com os querubins, para o Santo dos Santos, onde tem a Arca da Aliança, com 1,10 m por 70 centímetros, madeira de acácia revestida de ouro, com a tampa do propiciatório com os querubins que olham para dentro da arca, onde está também a vara de Arão que floresceu, né, e também a cópia da lei e o maná que foi guardado ali. Então você tem essa realidade de como aproximar-se de Deus nas diferentes ocasiões da vida, mediado pelo sacerdote. Essa dinâmica ela é profundamente litúrgica, concreta e ligada à vida do cotidiano dessas pessoas. Aí, o que a gente vai ver? Essa realidade, a princípio, não tem muita discussão sobre música nesse momento. Né? Você não encontra discussão, detalhamento, não parece isso. Você tem uma outra questão importante, que é a questão da sacralização do tempo, né? O tempo que é cíclico e passa a ser um tempo sob Deus. Aí você tem o Shabat, que é o dia de... Interessante, é diferente que as pessoas pensam. O Shabat não é um dia que você não faz nada. A tradição judaica fala, é proibido não se alegrar no Shabat. É o dia de celebrar a criação. É um dia diferenciado. E os Hagim, ou os Moadim, as festas especiais que têm a ver com a comemoração do Senhor, especialmente Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Essa realidade, quando a gente chega na Terra e eles conquistam e estabelecem o culto no templo, aí a gente vai ter uma outra realidade. Outra realidade. O templo tem outra dimensão. Né? O tabernáculo, ele tinha 13,5 metros por 4,5, a tenda propriamente dita, o Orquelo Moed. O templo tem 9 metros por 27. Ele é um redimensionamento do tabernáculo. A dinâmica é semelhante, é parecida, mas a gente vai ver. Você tem um elemento de música que aparece com a questão, né, dos levitas que estão adorando diante do Senhor. Esse coro levita é muito destacado, especialmente em crônicas, né? E a gente percebe também essa dimensão quando lê os Salmos, né? Quando você tem a família de Asaf, você tem a descrição, né, de aquilo que acontecia, e esse elemento parece ter amadurecido, mais propriamente dito, um pouco mais adiante, né? Com certeza com muito mais força para adquirir a forma que a gente vê depois no período pós-exílio. Inclusive a datação da formação de crônicas, né? E aí você tem uma dinâmica maior, mais, vamos dizer, intensa, mas muito próxima do que a gente tem lá, né? Quando a gente chega mais perto da época do Novo Testamento, aí vai ter um negócio diferente. Por quê? Porque você já tem, digamos assim, os livros de orientação muito bem definidos dentro da comunidade na direção, vamos assim dizer, de um reconhecimento canônico, né, do que é a palavra divina. E no sábado, que é um dia de descanso, todo mundo se reúne no lugar de encontro, que é a sinagoga. E aos poucos, a sinagoga, por causa do Shabat, vai adquirindo um perfil mais religioso e mais forte, especialmente quando o templo não estiver mais de pé. Né? Porque, na verdade, a única casa do Senhor
é só, como Jesus diz, a casa do meu pai é só o templo de Jerusalém. A sinagoga não é isso, a sinagoga não é igual à igreja. Mas como tem que fazer o Shabat, o que começa a ver? Começa a ver a necessidade de fazer a leitura da lei, da palavra divina, e essa leitura que é, vamos dizer, esse perfil desse culto judaico desse período, que é o, na verdade, a mãe, é o pai do nosso culto protestante depois, né? Porque o que se faz, né? Eles leem um trecho da Bíblia, explicam esse trecho da Bíblia, fazem orações e cantam, e tem esse momento de adoração propriamente dito que se desdobra na liturgia judaica e que depois, de certa forma, a tradição protestante vai ser semelhante. Alguém está perguntando aqui como era o processo litúrgico pré-mosaico. Nós não temos, vamos dizer, muita informação detalhada sobre isso, porque pré-mosaico só tem o livro de Gênesis, época patriarcal. O que nós encontramos lá parece ser o que a gente chama de uma transição de um mundo politeísta, enoteísta, para o monoteísmo revelado, né? Você vai ver isso, por exemplo, o Josué 24, verso 2, diz que os nossos antepassados adoravam outros deuses do outro lado do rio, né? Além do rio. Então, a tradição judaica reforça que o pai de Abraão era idólatra. Ele era um moher pesilim, fabricante, vendedor de ídolos. Então, quando Abraão conhece o Deus único, a gente vê Deus se manifestando nas suas jornadas, à medida que ele vai, vamos dizer assim, armando as suas tendas. Deus, então, se revela, fala com Abraão, fala com ele em Harã, fala com ele na terra de Canaã, e isso ganha força em Jacó. Né? Jacó tem duas experiências poderosas em Betel, onde ele vai levantar aquela coluna, né? Ele tem um sonho, e depois também na experiência especial lá no Jaboque, né? Então a coisa fica meio indefinida, com lugares que são marcos especiais, mas no momento em que o pessoal não está muito seguro das coisas. Lembra que Raquel, né? Ela rouba, né? Os deuses Sim. do Labão para, né, os terafim, né? Veja que quando vai ter a conversa entre o Jacó e o Labão, eles meio que cada um jura pelo seu Deus, pelo jeito lá, né? Interessante a pergunta que envolve Jetro e Melquisedeque. É interessante, parece ser sinal de que algumas pessoas que não estão diretamente ligadas à revelação, eles têm um conhecimento de um Deus maior. Por exemplo, Melquisedeque fala de um sacerdócio do Deus Altíssimo. Então, parece ser um sinal na Bíblia de que o Deus que começou a agir em Abraão age de alguma forma em pessoas que não estão dentro da promessa que depende da linhagem genealógica. Né? E também a gente percebe que esse pessoal tem um conhecimento limitado de Deus que serve de uma ponte para um conhecimento maior. Tanto é que Abraão reconhece o Melquisedeque. Né? Como é que eram constituídos sacerdotes? Nós não temos informação. A gente tem duas possibilidades. Ou eles têm uma herança desde Noé. Existe um Deus maior que é guardado e alguém precisa fazer esse caminho de mediação. Né? Ou eles estão já perdidos em relação a isso, mas entendem que entre o céu e a terra tem que haver alguém que faz essa ponte de comunicação, e aí isso haveria algum tipo de reconhecimento dentro da comunidade local, porque o que muita gente não percebe é que os israelitas são meio aparentados da turma que está lá, porque eles são essencialmente semitas ocidentais. Professor, agora, com relação à questão judaica ali em si, a gente sabe que existe muitas que os elementos eram tipológicos, eles apontavam para o Cristo que haveriam de vir, né? Tanto as vestes sacerdotais, como a questão do templo, enfim, tudo isso apontava para o Cristo que haveria de vir. Porém, eles tinham algum elemento cultico ali que eles faziam isso conscientemente
adorando o Messias, ou isso era só tipológico, simbólico, enfim, mas não consciente? Então, a ideia que você encontra na Bíblia é que a dimensão da adoração a Deus, ela é feita em função do Deus que salva. Uhum, Né? Então, quem é o Senhor? O Senhor se revela, uhum, liberta Israel de graça. Isso é muito importante ver a graça de Deus no Antigo Testamento. E ele é o Senhor que salva. Do Senhor vem a salvação. Salvação é a mesma coisa que libertação. uhum. Então, o argumento de Paulo. Paulo, quando ele vai dizer, ele vai discutir com os de linha farisaica da sua época, ele diz, escuta, vocês nunca leram lá? Vocês acham que a justificação acontece por meio da lei ou pela circuncisão? Abraão foi chamado de sadique, de justo, antes de qualquer coisa, em Gênesis 15, e olha que ele fez isso através dele crer, da sua fé. A fé significa a confiança plena que Deus é aquele que salva e que traz a possibilidade de ter comunhão completa com Ele. Então, nesse sentido, vamos dizer, havia essa esperança de salvação. Quando a gente fala em Messias, nós falamos de uma outra coisa. No sentido que, além de esperança de salvação, você tem um resgate do domínio de Deus, do reinado divino, que é perdido, na prática, pela rebelião humana. O homem deveria dominar sobre a criação, submetendo-a ao Senhor, que é o Senhor de toda a terra. Nessa rebelião, ele perde isso. Quando nós temos a monarquia de Davi, e é estabelecida a dinastia, Deus promete o quê? Não faltará descendente do trono de Davi, segundo Samuel, capítulo 7, a aliança é estabelecida. Aí sim vem a ideia de que vai haver um descendente de Davi, que é o rei davídico por excelência. Você vai ver Salmo 2, por exemplo, Salmo 110, essa ideia do rei, que é rei que junta a ideia de que esse povo é um reino. Onde que é reino? Êxodo 19, versos 5, 6. Reino de quê? De sacerdotes. É um reino que tem função missiológica, de servir de intermediação para anunciar às outras nações o rei verdadeiro. Aí, essa esperança do rei, ela cristaliza plenamente na teologia dos profetas. Por quê? Porque nos profetas deu ruim. Deu ruim porque o pessoal chutou o pau da barraca. Eles foram atrás dos deuses falsos, eles traíram a aliança. Então Deus vai trazer o julgamento. E pela aliança mosaica eles estão reprovados. Essa aliança não tem como continuar, além de serem reprovados, vai precisar de uma aliança 2.0. Baixar um arquivo novo, né? Fazer o upgrade da aliança. Por isso que era a nova aliança de Jeremias 31. Quando acontece isso, a esperança dos profetas vem de onde? Ele diz, olha, Deus vai erguer de novo a tenda caída de Davi. Em Amós 9, versículo 15. Você vai ver que do tronco, da raiz de Jessé, surgirá um ramo. Então, a restauração é a restauração que vem pelo rei Davi, que desemboca, esse rei é um rei ungido. O que é ungido? Mashiach. Aí você tem, né, o Senhor e o seu ungido do Salmo 2. Então você vê, assim, a ideia, como eu disse, né, é um desenvolvimento, né, é o Senhor que age pela graça, que salva, que liberta, que reina, e a gente chega no elemento messiânico. Então ele tem, digamos assim, um desenvolvimento natural e homogêneo até chegar à realidade messiânica plena. Então, num certo sentido, que até o argumento de Paulo, lá atrás, né, e de Hebreus, né, esse pessoal aguardava as promessas desde lá. Como é que a pessoa é salvo no Antigo Testamento? Porque ele cumpria a lei. Imagina, ninguém nunca cumpriu a lei. Todos foram salvos na esperança do Deus que pode salvar e que pode perdoar pecados. Veja, por exemplo, o caso do próprio Davi. Aí a coisa fica mais clara.
Uhum. O professor, essa questão que o senhor falou que se a gente não entender o culto no Antigo Testamento, a gente também não consegue entender o culto no Novo Testamento, né? Existem algumas prescrições claras do culto no Antigo Testamento que valem para o culto no Novo Testamento? Então, o que acontece? A gente vai ter, primeiro, é que a gente se apega, eu diria assim, basicamente, essencialmente, na forma, Uhum. como a referência principal. Mas o que você tem que entender é qual é o significado daquilo e como é que esse elemento aparece. Então, o culto no Antigo Testamento trata do quê? Do reconhecimento que Deus é poderoso, que Deus é santo e que Deus é bondoso. E nós temos a nossa maneira de lidar com isso, tratar isso, reconhecer isso. Esses elementos celebrados em Deus permanecem claramente definidos. Quando você lê no Antigo Testamento, o culto entra em crise. Por quê? Porque o elemento litúrgico, né, vamos dizer assim, a expressão concreta desse reconhecimento de Deus, que está formalizado Uhum. pelos símbolos que o definiam, entra em crise porque o pessoal começa a viver uma vida errada, começa a viver uma vida injusta, e os profetas falam, vocês estão malucos? Como assim? O que o pessoal faz? O pessoal inverte a teologia da retribuição, dizendo, bom, se Deus está abençoando a gente e a vida está boa, é porque ele está aprovando os nossos atos. Então, do jeito que a gente está vivendo, está bom. Contanto que a gente participe das assembleias, dos encontros, está tudo certo. Isaías fica revoltado, chama o pessoal de povo de Sodoma, povo de Gomorra, ele pega pesado, Jeremias bate, Miqueias ridiculariza o culto, fala, o que vocês acham que Deus quer? Você acha que Deus está querendo 10 mil ribeiros de azeite? Por acaso ele está interessado nisso? Ele quer que você ame a misericórdia, né, a fidelidade, pratique a justiça e ande humildemente com o seu Deus. Quer dizer, a sinceridade, a genuinidade ética e de relacionamento com o próximo é definida ali. Porque o que o Antigo Testamento exige da gente? Tem que entender muito bem isso. Que você ame Deus, amarás de todo o teu entendimento. A exigência do Deuteronômio é de amor, tanto a Deus como ao próximo em Levítico 19. Quando Jesus pega isso e menciona, ele não está dizendo coisa nova. Está tirando da lei, de Deuteronômio 6, Levítico 19. Ele diz que nesses dois mandamentos estão todos os outros em torno deles, pendurados neles, dependentes deles. Então, o que é o elemento essencial está lá. Depois tem uma atitude que o pessoal tem, especialmente no pós-exílio, de descaso. Né? Oferece a Deus qualquer coisa, traz qualquer porcaria lá, né? E você acha que o governador aceitaria isso? Vai reclamar lá o Zacarias, né? E Malaquias diz, vocês estão oferecendo que animal sujo de excremento para Deus, Deus vai esfregar o excremento na cara de vocês. Pega pesadíssimo, né? Então, esses elementos aparecem porque a coisa é deturpada do ponto de vista da intenção. Uhum. Por isso, quando Jesus vai tratar, veja, Jesus não tem nenhum problema com sábado, nem com culto, nem com nada disso. Ele vai dizer, eu vim cumprir a lei no sentido que eu vim dar o seu significado completo. Deus, vocês transformaram o sábado e as outras coisas em algo completamente diferente da intenção divina. Então, nesse sentido, o que a gente precisa entender? Que a essência do culto do Antigo Testamento não está na sua forma, mas no seu significado e na sua intenção. Né? Agora, a pergunta é se esse elemento do culto assim tem pertinência para a nossa realidade. Porque o Novo Testamento também vai questionar o que Jeremias questionou. Jeremias falou, estão preocupados com o templo? Jeremias 7, 26. Não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo. Mesma coisa que Jesus disse. E o pessoal quis matar o Jeremias. Como está falando mal do templo do Senhor? A gente faz a mesma coisa. Eu estou na casa do Senhor nesta manhã.
Isso é importante. E aí o Novo Testamento vai dar uma ideia interessante para a gente, é que nós somos a comunidade chamada de pedras vivas. Que não é que o templo seja ruim, mas é que a essência depende muito mais do que nós somos do que simplesmente do lugar. Então, é importante ver onde é que está o ponto de contato, de ação para a explicação adequada. Entendi. Nesse ponto, pastor, seria um erro, então, pegar um modelo de culto do Antigo Testamento e aplicar agora no tempo pós-Antigo. Pegar um modelo. Depende o quê? Qual que é a dificuldade? Né? Nós temos muitas coisas, o que a gente chama de culto do Antigo Testamento. O culto da época de Jeremias, o culto do tabernáculo lá atrás, o culto na época do... Então, do que a gente está falando? Né? A gente pegar... Aí acho que a questão está aí, as determinações culticas da lei para a construção do tabernáculo e fazer uma conexão direta para nós, isso enfrenta uma série de dificuldades. Qual é a primeira? Segundo o livro de Hebreus, uma série de elementos daquele culto apontavam para uma realidade superior. Então, por exemplo, no culto, nós temos claramente a exigência de sacrifício. O pessoal está falando para soltar o cachorro, o cachorro não vai ser sacrificado, é um cachorro evangélico aqui. Né? Ele é um cachorro abençoado, um cachorro com tendências neopentecostais. Vou conversar com ele. Os cães não herdarão o reino do céu. Exatamente. É que assim, chegou alguém lá e o cachorro é complicado, ele precisa de uma oração forte, eu vou ungir ele com óleo depois. Então, o que acontece, né? A gente precisa entender que não faz sentido fazer sacrifício em certas coisas, porque essas coisas são sombras de uma realidade que se cumpriu em Cristo. Então, quando eu estou fazendo um negócio desse jeito, eu não entendi a continuação da Bíblia. Né? Agora, tem certas outras coisas que eu diria para você, que pessoalmente para mim, tanto faz, não é um problema. Se uma igreja na hora do culto, lá para decoração, quer colocar uma menorá, está errado? Não, menorá é um símbolo bíblico, tem a ver com a lei de Deus. A gente tem outros, né? Veja que o símbolo, ele tem um negócio interessante, em que eu posso ter um símbolo que me remete ao sagrado ou que engole o sagrado. Olha o detalhe da lei. A lei proíbe fazer imagem, escultura. Mas, ao mesmo tempo, a lei manda fazer os 2 querubins em cima da arca. Moisés fez a serpente de bronze. Então você percebe que o negócio é interessante, que esse elemento, você pode ter um símbolo como referência de indicação para o sagrado ou não. O que aconteceu na nossa história? Nós somos herdeiros do cristianismo europeu. É um cristianismo greco-romano. À medida em que essa fé cresceu nesse ambiente, por exemplo, eles tinham os grandes templos dedicados aos deuses. Quando houve a cristianização, o que a gente vai fazer com isso aqui? Vamos dedicar a Deus, ao Deus único e verdadeiro. Então houve um processo de contextualização, não vejo nenhum grande problema nisso, onde aquele elemento que era símbolo do ambiente, do contexto pagão, foi agora substituído pela realidade cristã. Assim como outros símbolos do Antigo Testamento, por exemplo, uma coluna levantada era símbolo de culto de fertilidade no mundo antigo. E depois, em Israel, ele ganha um símbolo diferente. Circuncisão tinha outro significado nas outras culturas. Em Israel ganha um significado novo. Então, a força da experiência de fé profunda, ela traduz um novo significado para um elemento que está ali. Então a gente teve essa realidade. O que é cruz? Cruz é um símbolo da condenação romana. Se transforma num símbolo da identificação com a mensagem cristã. Né? Qual é o problema das pessoas pegarem símbolos judaicos? É simples, elas não são pessoas de contexto judaico. Esses símbolos têm uma pertinência
cultural. Então, eu tenho vários amigos judeus crentes que seguem a Jesus. A pergunta, eles podem e devem usar esse símbolo? Claro que sim. O brasileiro usa a bandeira do Brasil, o americano masca chiclete, usa taco de beisebol e põe o boné para trás. Ele tem elementos, então, a história do livro de Esther não é só uma história sagrada, é a história do meu povo, da minha família lá atrás. O problema da Então gente não há nenhum problema. é uma apropriação cultural indevida, seria isso, né? É, que não faz sentido, né? E tem outra coisa, o que existe no mundo judaico? Tem coisa que é da Bíblia, tem coisa que é da tradição talmúdica, do contexto da tradição posterior, e tem coisa que não é nenhum nem de outro. Vem dos costumes que os judeus desenvolveram na sua história, e às vezes na Europa, às vezes no Oriente Médio, e são diferentes entre eles, né? Então, nesse sentido, essas coisas podem não ter pertinência no ambiente. Às vezes eu vejo pessoas se vestindo de judeu ortodoxo, né? E eles vão fazer isso, sei lá, no interior de um estado brasileiro, e quem olha para aquilo não entende o que está acontecendo. Então, o significado de um símbolo depende da pertinência que ele tem num determinado ambiente, né? Senão a coisa fica sem sentido. Mas em si não é um problema, né? Então, um filipino convertido, um indiano, um iraquiano, né, um esquimó, um judeu e uma pessoa do interior do Brasil vai ter um perfil diferente. Aí precisa prestar atenção nisso, né? Essa pergunta foi justamente por causa disso, né? Por causa que tem muita igreja aí, chamada judaizante, entrando com a Arca da Aliança, tocando chofar, enfim, Então, fazendo essas coisas que a gente acaba não entendendo. você sabe que os judeus, eles ficam revoltados com isso, né? É a mesma coisa aí para o sujeito que é torcedor de um time, né? Seja lá do Flamengo, Fluminense, São Paulo, Santos, seja o que for. E aí, de repente, ele vê lá o pessoal usando aquela camisa para comemorar, sei lá, a festa de 15 anos. Aí ele fala, como assim, né? Então, eles ficam aborrecidos porque eles estão vendo, por exemplo, uma coisa muito comum entre os judeus, que tem uma importância, é o shofar, que é o chifre de carneiro, né? Algumas comunidades estão usando o shofar para chamar o Espírito Santo, né? O manto de oração judaico chama talit. Tem todo um jeito de ser e tal, que tem a ver. Aliás, a bandeira de Israel ela é fundamentada num talit. Agora fizeram um talit cor-de-rosa para mulheres. Os judeus ficam muito revoltados com isso. Eles ficam chateados e até prejudicam o testemunho do evangelho diante deles, porque eles não aceitam e não concordam com isso, né? E aí a coisa acaba se complicando, até porque tem um monte de coisa que eles fazem que nem ligação com a Bíblia não tem. Então, é preciso tomar cuidado, e eu acho que o problema mais sério é que as pessoas se apropriam disso com base no misticismo brasileiro. Então ele não vai simplesmente pegar a arca e trazer. Eu acharia muito bonito ter uma arca lá. Na minha igreja eu fiz, por exemplo, uma Páscoa judaica. Mas de que tipo? Para ensinar como aula. Ó, pessoal, como é que é? Não como um momento litúrgico, para entender que a ceia que a gente tem base na Páscoa judaica, no Pêssar. E é muito interessante você estabelecer as pontes, né? Agora, eu não ganhei uma energia espiritual porque eu fiz um Pêssar e eu falei hebraico e agora a coisa, né? Esse tipo de negócio, então, o que o pessoal quer fazer é tocar na arca. Exatamente. Beber a água do Rio Jordão. Trazer a pedra de Israel, né? Eu tenho um amigo de Israel que é crente, né? E a pessoa chegou toda animada para ele e falou, escuta, se eu levar óleo de Jerusalém, né? Levar para minha casa e derramar na minha casa óleo de Jerusalém, o que você acha que vai acontecer? Aí ele respondeu, você vai acabar escorregando, porque derramar um monte de óleo dentro de casa não vai dar certo. Quer dizer, esse misticismo é que acaba sendo, para mim, um problema sério, porque você troca a água benta pelo óleo ungido. Você troca, né? Agora eu vou dizer para você que a maneira como algumas pessoas se comportam na cristandade em Roma,
em Genebra, em, em, em Wittenberg, né? Em Londres, né? É às vezes um pouquinho parecido. Então, eles também têm Foi bom o senhor tocar nesse uma assunto. mistificação. Foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque o senhor estava falando a questão do templo e tal. Tem muita gente ainda no nosso tempo, né, que entende o templo, no caso, o lugar que a igreja se reúne, como o senhor estava falando, como se ali tivesse a presença de Deus, né? E é interessante pensar nesse ponto, porque no mundo pós-pandemia, né, no mundo de pandemia que a gente está vivendo, é uma pergunta mais atual, a gente vê que essas coisas já se derrubam, né? Não tem como a igreja estar reunida, já que o templo está lá fechado e a gente não pode estar no templo. A questão é, essa questão da adoração reformada pode sofrer algumas mudanças ou adaptações dentro desse contexto? Você acha que ela está fazendo, essa pandemia está fazendo a gente refletir sobre isso? Eu acho que sim, porque tudo bem que a gente tem toda a discussão da reforma do princípio regulador, a questão do culto, a predominância, a importância da palavra, a centralidade do culto, isso tem muita coisa realmente válida, né? Que é decorrente da teologia bíblica, né? A gente tem a importância da oração, do cântico de adoração, de fato, o culto não é antropocêntrico, tem uma série de elementos, mas de fato, na prática, a maneira como as pessoas se relacionam com o templo, ela não está em sintonia com a teologia do Novo Testamento, né? De fato, as pessoas acham que estão na casa do Senhor, mas a casa do Senhor é a reunião da comunidade, e não o prédio. Deus não habita no cimento, né? Não é essa a questão. Tanto eu achei muito interessante, eu estava numa viagem dessa, eu estava em Éfeso, né? E veio uma pessoa toda animada: ô, Saião, me diz aí, rapaz, onde é que era a igreja de Éfeso aqui, que eu quero tirar uma foto ali em frente. Eu falei: como assim? Não tem igreja em Éfeso? Não tem, mas a Bíblia fala lá, tá Paulo aos Efésios. A igreja. Então, o que tem aqui em Éfeso é o resto do templo de Diana, da Ártemis. Esse sim, tinha 127 colunas, 20 metros de altura cada uma, mas a igreja se reunia nas casas. O cristianismo primitivo não tem templos construídos, é uma religião proibida pelo Império Romano. Então, a vida dos cristãos é isso. Então, eu acho que, vendo a vida da igreja primitiva, né, e até vendo a vida da igreja perseguida hoje. Eu visitei lugares do mundo, eu conheci gente que ama Jesus e serve a Deus na missão, que nunca participou de um culto em edifício como a gente faz. Pessoa disposta, pessoa que ficou 8 anos na cadeia, mas não vai na igreja no domingo. Não tem esse negócio que a gente desenvolveu na nossa tradição do mundo chamado livre, né? A coisa não funciona assim, né? Então, eu acho que Deus nos deu uma boa lição aí pelo doutor coronavírus, como eu escrevi num artigo da teologia da epidemia, né? O doutor coronavírus nos deu um curso de eclesiologia avançada para a gente entender que Paulo fez grande parte do seu trabalho à distância, mandando arquivos, não pelo Instagram, nem pelo WhatsApp, mas mandando as cartas em pergaminho à distância. E que a igreja não dependia de um lugar para sobreviver. Não tem problema ter o templo. A gente não tem que entrar nessa coisa maluca também. Vamos quebrar todos os templos. Não é isso, é bobagem, né? A gente tem um edifício que pode servir para uma série de reuniões, tanto que reúnem a comunidade, né, como também abençoa, tem que entender que aquele lugar em si não é sagrado. Eu vi uma coisa muito grave nesse sentido. Há muitos anos atrás, uma igreja queria ajudar crianças que tinham problema mental, né? E ela abriu o espaço para receber essas crianças. Mas alguns pais eram descrentes. E algumas pessoas ficaram revoltadas porque os pais fumavam e deixavam toco de cigarro sujo na igreja. A pessoa ia à casa do Senhor para adorar a Deus no domingo e encontrava um negócio cheio de cigarro e ficavam revoltados e resolveram então tirar a escola para não ajudar mais as crianças porque eles estavam profanando a casa do Senhor. Quando a gente pensa desse jeito, aí realmente não está entendendo nada. Não está entendendo Isso nada. precisa ser realinhado. Pastor, tem uma questão também que muito presente nos nossos dias, que é a questão da sinceridade de coração, né? O cara adora, não, eu estou com o coração sincero, né? E a gente vê, muitas vezes, os profetas, né, advertindo ao povo de Israel o fato deles estarem fazendo ali a questão litúrgica,
de devoção a Deus apenas nominalmente, alertam nisso. Mas, em compensação, a gente vê alguns casos, como, por exemplo, o caso famoso de Uzá, quando ele estava com um coração bom, com uma boa intenção, porém ele não estava respeitando aquilo que a lei dizia e ele foi punido por causa disso. A questão é, como é que a gente consegue fugir do legalismo e encontrar um meio termo ali com relação a gente estar com o coração sincero, de forma sincera diante de Deus, mas fugindo do legalismo? Então, interessante, na própria lei tem uma frase tão interessante, Kasher Tzivah Adonai, né? É como ordenou o Senhor. E aí, se tem uma exigência da parte de Deus, a gente tem que prestar bem atenção e ver aquilo que é aceitável e que não é. Qual é o problema de usar? É que Deus tinha dado uma determinação muito clara que envolvia uma atitude de respeito e consideração para com aquilo que era o símbolo máximo da sua presença no meio do seu povo. É como se eu, no dia do casamento, levar o vestido da noiva arrastando no chão, derrubando tinta vermelha e falar, o que importa é o seu coração. Imagina, o que importa é você casar, se o vestido vai estar limpo ou não, isso não é bobagem, né? Ninguém faz uma coisa dessa, né? Então, o que acontece? Se havia uma determinação, os caras carregaram a arca de qualquer jeito, não estava com as varas da maneira, bota no carro de boi e vamos embora, né? Vamos que vamos, né? Eu gosto às vezes de dizer que o que o pessoal oferece para Deus nem o diabo não quer, tão ruim, tão mal feito que é, né? Coisas feitas na igreja, às vezes é uma vergonha, a pessoa faz de qualquer jeito, o cara vai cantar sem saber, vai falar sem estudar, e vamos que vamos, né? Então o pessoal fala, porque nós somos brasileiros, não é brasileiro, é só crente que faz isso. Pergunta se o jogo no futebol no Maracanã, no Morumbi, começa a hora que o pessoal vai chegando. Se a televisão espera o jogo hoje, Flamengo e São Paulo, ia começar às 5, mas como o pessoal está chegando, vão começar às 5h15. É só na igreja. E o cara põe lá, queima aparelho, vamos que vamos. Então esse relaxo, essa pouca vergonha que o pessoal faz, é uma atitude semelhante. Então quando o Uzá viu que a arca do jeito que estava, só podia cair mesmo, tropeçou, caiu, ele foi lá pegar como quem está pegando um abacate que escapou da cesta, né? Aí, de fato, Deus então mostrou, olha, vocês estão reprovados e Uzá acabou. Então, perecendo. Então a gente não pode, né? Não pode cantar qualquer coisa. Sim. Tem que cantar um negócio que seja verdade, que seja ensino bíblico, em sintonia com a palavra, tem que fazer um negócio bem feito. Toda pregação tem que ser feita como realmente um compromisso de ser palavra divina. Então, assim, a questão é, se eu tenho um relaxo, eu mostro que valor, de fato, Deus e as suas coisas têm para mim. Oferta de Caim, exatamente. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente precisa ter o capricho mais, assim, determinado possível na maneira de lidar com aquilo que é oferecido a Deus. Em todos os aspectos. Aí tem a ver com a qualidade, né, do que é oferecido. Pastor, a gente está encerrando, né? Já está chegando no final. Tem uma última pergunta aqui que eu acho que é uma pergunta presbiteriana. A gente pode... Opa! acho que veio de algum presbiteriano. O sábado, o nosso domingo é o sábado? Na tradição presbiteriana e reformada, né, eu acho que não. É a minha opinião. Eu acho que o domingo é a celebração da ressurreição. Existe uma certa conexão. O sábado, vamos dizer, celebra a criação e o domingo a nova criação. Então eu não acho que há um elemento completo de substituição como a tradição, principalmente reformada, fez e transformou o sábado, o domingo num sábado cristão, né? Eu acho que as duas coisas têm pertinência e são coisas diferentes. Existe um princípio sabático que você faz na tradição cristã no domingo, mas eu não diria que está tão claro assim no Novo Testamento que um virou o outro, né? Eu acho que são elementos um pouquinho diferentes, né? A maneira de lidar com o sábado é que é questionada a partir de como a tradição farisaica fazia isso. Então, não vejo uma conexão absolutamente de identificação. Exatamente.
É uma questão também, uma dúvida muito grande das pessoas, é com relação a muita gente querendo cantar a palavra, né? Procura cantar qualquer trecho da Escritura, por exemplo, salmos imprecatórios, coisas que não necessariamente foram escritas por culto. Como é que você vê isso? É um absurdo, né? Porque na Bíblia tem palavra de Satanás, né? Questionando o comportamento de Jó, né? Você tem texto que diz: acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado e ele foi apedrejado, apedrejado, apedrejado. Então, assim, o texto não foi escrito para ser cantado. Então, se você não tiver um entendimento teológico e doutrinário, você vai cantar as maiores loucuras, né? Os amigos de Jó acusando Jó falsamente. A palavra tem palavras de Satanás, né? Sim. E aí se você não souber quem está falando e o que está dizendo, o versículo isolado é loucura. Ele né? Desceram alguns da Judéia dizendo aos irmãos: se vocês não se circuncidarem conforme o ensino de Moisés, não podem ser salvos. Fazer um Atos 15:1, um texto, uma música. Claro que não. Né? Então realmente aí é brincadeira, né? Não pode. Muito obrigado. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Agradecer ao senhor por ter disponibilizado esse tempo aqui conosco. Realmente foi de muita instrução, muito instrutivo, de um aprendizado muito grande poder receber coisas de tão profundas, mas de forma tão simples assim como o senhor coloca para a gente. É uma alegria. Muito obrigado mesmo, pastor. Muito feliz. Eu agradeço. Tá certo. Obrigado aí. O pessoal está perguntando do gato. O gato não veio hoje porque o cachorro está fazendo barulho. Então, o gato tem tendências mais presbiterianas. Ele não gosta de imersão. Aí ele, no máximo, uns pinguinhos. Já o cachorro já é mais batista. Então, a gente pode fazer uma zooteologia depois para ver como é que a gente resolve isso. Abraço para todo mundo aí. For His truth to triumph.